O impossível não pode ter acontecido. Portanto, o impossível deve ser possível, apesar das aparências. E aí, Cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Uma das obras-primas dela, junto talvez com Não Restou Nenhum... Qual mais? Tem vários. Mas eu acho que os mais conhecidos são esses dois mesmo. O Assassinato no Expresso do Oriente e Não Restou Nenhum. Ou Não Sobrou Nenhum. Ou O Caso dos 10 Negrinhos. Ou O Caso dos 10 Índios. Quantos nomes esse livro tem, eu não sei. Assassinato do Expresso do Oriente, ele saiu originalmente em 1934. Essa edição aqui do Brasil, ela foi registrada em 2011, mas ela saiu depois, de alguns anos. Mas não é o que consta dentro dela. É da Nova Fronteira, com tradução do Arquibaldo Figueira. Essa edição aqui, por si só, é bem legal. Você já pode ver, essa capinha é excelente. Mas, melhor ainda, ela vem uns box super legais. Esse aqui vem com Assassinato no Expresso do Oriente, A Morte no Nilo e Um Corpo na Biblioteca. 3 livros bem legais da Agatha Christie. E saíram múltiplos boxes, porque a Agatha Christie ela teve mais de 70 livros lançados. Ela foi uma escritora extremamente prolífica. Eu vou falar mais sobre a Agatha Christie depois. Primeiro eu vou falar sobre o livro, que é bem rapidinho. Depois eu falo sobre a Agatha Christie porque é muito interessante falar sobre ela, importante, e como é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre algum livro da autora, eu vou dar uma atenção especial a isso. O personagem principal do Assassinato do Expresso do Oriente é o Poirot, o Hercule Poirot. Ele é um detetive belga e ele é provavelmente o personagem mais conhecido da Agatha Christie. Ele e a Miss Marple. Ele é um detetive belga, um detetive particular que acaba se envolvendo em múltiplos crimes. Na verdade, é estranho que sempre no lugar onde ele está ocorre algum crime misterioso que ninguém consegue descobrir quem é o assassino. E esse é o caso do Assassinato do Expresso do Oriente. O Poirot ele está voltando do Oriente Médio para a Europa, dentro do trem, que é o famoso Expresso do Oriente, que ele era um trem que ia de Londres até, acho que a Síria, se não me engano. O Poirot, ele pega esse trem para voltar, e durante essa viagem, um americano, chamado Mr. Ratchet, ele é assassinado, e esse é o início do livro. Aí, a partir daí, tem só alguns passageiros, alguns funcionários, e ele começa a investigar todo mundo. Os passageiros, todos os personagens dentro do Expresso do Oriente, eles são bem específicos, assim, quase caricatos. E é bem o estilo da Agatha Christie ter diversos personagens específicos. Sempre tem uma senhora, uma mulher idosa, sempre tem uma jovem, sempre tem um homem do exército, sempre tem... É bem assim, os livros dela. Antes de ler o Assassinato do Expresso do Oriente, eu li outros 2 livros dela só. Eu li o Mistério dos 7 Relógios e eu li o Não Sobrou Nenhum, que talvez seja o meu livro predileto dela, mas mais por uma sacanagem que ele é um livro impossível de descobrir quem é o assassino. No Assassinato do Expresso do Oriente não é impossível descobrir quem é o assassino, mas ainda assim é muito difícil, porque a Agatha Christie ela é bem sacana quando se trata de mistérios e plot twists. Não é exatamente ao estilo do Sherlock Holmes, em que no final da história ele apresenta uma informação que só ele tinha percebido e ele conta no final. As informações elas são apresentadas, mas elas são bem difíceis de encaixar. E, na verdade, tem alguns elementos que só quando o Hercule Poirot revela que ele identificou, que ele sabia sobre casos anteriores, porque todo esse caso do Assassinato do Expresso do Oriente ele está ligado a um caso anterior, um outro assassinato que ocorreu nos Estados Unidos. Então, você tem que, na verdade, conforme ele revela as informações daquele caso, você vai ligando com este caso, para descobrir quem que assassinou ele. E a situação do assassinato é bem estranha, porque tem uma série de coisas impossíveis. Tanto que tem essa frase do Poirot, que eu falei no início, que o impossível tem que ser possível. A gente tem que só descobrir o que é que ocorreu. Então é dessa forma que se desenvolve. E eu não vou contar, lógico, qual é o final, quem é o assassino, esse tipo de coisa. Mas é um mistério bem interessante. E é um livro super rápido, ele tem menos de 200 páginas nessa edição. Inclusive, eu tenho que elogiar essa edição, é muito legal, além da capa ser de qualidade pra caramba, dos box, etc. A Nova Fronteira ela foi muito esperta, e como vai sair a adaptação para o cinema do Assassinato do Expresso do Oriente, eles fizeram uma sobrecapa. O Assassinato no Expresso do Oriente não é o primeiro livro do Hercule Poirot. Esse seria O Misterioso Caso de Styles, que também é o primeiro livro escrito pela Agatha Christie. Quer dizer, eu não sei necessariamente se é o primeiro escrito, mas foi o primeiro lançado por ela. Isso foi em 1920. O Assassinato do Expresso do Oriente é de 14 anos depois, de 1934. A Agatha Christie ela é conhecida por ser uma escritora extremamente prolífica, e é engraçado porque ela era disléxica. Na realidade, ela ditava todos os livros dela para que uma pessoa escrevesse, um assistente, eu não sei exatamente quem era, escrevia numa máquina de escrever. Ela foi uma escritora também que foi muito rejeitada no início, quando ela tentou vender seus romances.
Então, ela foi rejeitada, assim, por quase uma dezena de editoras antes de finalmente ser aceito. E depois, ela vendeu mais de 2 bilhões de livros. Então, tem esperança para todos os escritores se esforçando, né? Todo mundo já ouviu muita história de rejeição, né? Não só a Agatha Christie, né? A J.K. Rowling, o George Martin, muitos escritores tiveram livros rejeitados antes de finalmente conseguir fechar contrato com alguma editora. A Agatha Christie é conhecida como a rainha do crime por conta de todos os romances policiais que ela escreveu. Mas é engraçado porque o título, parece que ela é vilã do Demolidor, na verdade. Bom, se você tiver que ler um livro da Agatha Christie, as principais recomendações são Não Restou Nenhum, mas eu não falei sobre ele hoje. E com certeza o Assassinato no Expresso do Oriente, principalmente agora que ele está sendo lançado para um filme que vai ser um grande lançamento. Inclusive quem faz o Mr. Ratched, que é o assassinado, é o Johnny Depp. E todo mundo quer ver o Johnny Depp morrer, né? Ainda mais depois do Cavaleiro Solitário, o último Piratas do Caribe, ele bater na mulher. Essa foi a minha dica de hoje. É um livro super curto, é um livro para ler em um dia só, e é um livro que vale a pena ser lido. Eu sou o Gustavo Domingues, e bem-vindo ao Canavial.